Na aula de hoje você vai aprender acerca da oxidação de aminoácidos e também como acontece o ciclo da ureia. Essas aulas aqui estão dentro do curso de Bioquímica para o ensino superior. Então é muito provável de que quem esteja no ensino médio, essa aula não seja tão interessante. Mas para quem está cursando algum curso de área da saúde, essa aula ela é muito importante para quem está pagando bioquímica na faculdade. Como essa aula aqui é uma aula que está dentro de um curso, então eu espero que quem esteja assistindo essa aula ou não, pelo menos saiba o que é um aminoácido, porque é um pré-requisito muito importante entender como acontece a oxidação dos aminoácidos. Se primeiro você sabe o que é um aminoácido. Nessa aula aqui a gente não vai estar revisando acerca do que é o aminoácido e quais os tipos de aminoácido. Aqui está passando aqui no card a última aula que eu postei sobre esse assunto, que eu postei no caso Estrutura e função dos aminoácidos para o ensino superior. Então, caso você tenha caído aqui de paraquedas e quer de fato aprender como acontece a oxidação dos aminoácidos e o ciclo da ureia, eu aconselho primeiro você assistir o vídeo sobre aminoácidos. Justamente porque aqui a gente vai estar falando de metabolismo de aminoácido. E a gente vai estar sempre intercalando o ciclo da ureia ao famosíssimo ciclo de Krebs, porque está tudo interligado. Tu já ouviu falar em bicicleta de Krebs? Pois é, a gente vai estar comentando aí essa bicicleta de Krebs, acho que Krebs o nome, me confundi agora, é ciclo de Krebs. Bicicleta de Krebs. Minha gente, é tanto nome complicado que bioquímica é pra louco, velho. Então hoje eu vou estar falando aí da transaminação do aminoácido e da desaminação do aminoácido. E você tem que lembrar justamente do que o aminoácido é feito. Estou colocando aqui agora na imagem, uma imagem para vocês poderem perceber. Eu não iria fazer isso, é para poder você ficar ainda mais revisado com relação ao que é um aminoácido. O aminoácido são os componentes, ou melhor, que formam as proteínas, e o aminoácido ele é feito justamente aí por um carbono central ligado a um radical que vai variar de tipo para tipo de aminoácido, e vai ter o hidrogênio, e vai ter o famosíssimo grupo amina e o grupo carboxila. E é esses dois caras que a gente vai estar comentando acerca deles hoje. Justamente o que é que vai acontecer com o grupo amina, que no caso pode formar a ureia ou pode também ser usado para a produção de outros aminoácidos, e o que é que vai acontecer com o grupo carbonado, o que é que ele vai virar cetoácido, vai virar glicose, quais são as vias metabólicas que esse grupo carbono ele vai ser levado. Então a aula de hoje está muito bacana, e lembra, diversos tipos de metabolismo acontecem com o aminoácido. Aqui eu vou estar enfatizando o ciclo da ureia. Então eu vou estar falando das transaminações, que é a transferência do grupamento amina para outras moléculas. E também a desaminação, que é a extração do grupo amina de alguns compostos que você vai conhecer aqui nas reações. E também vou estar falando das vias que o grupo carbonato vai levar. Patrick, tu já falou isso, está repetindo? Estou repetindo porque estudante de ensino superior é chato. Se não esclarecer para ele o que ele vai ver nessa aula de hoje, ele já pulou todinha a aula. E aqui embaixo na descrição tem também aí o tempozinho para cada coisa que eu estou falando. Então, caso você esteja agoniado, olha aqui embaixo no tempo o que eu falei em cada momento da minha aula. Deixa o seu like para poder ajudar o canal a crescer. O YouTube funciona à base de like. Sem like, ninguém vai ver essa aula. Sem like, eu vou continuar aqui mendigando visualizações. Então, cara, na moral, deixa o seu like, beleza? Então, roda a vinheta do metabolismo Charles Darwin. Show! Então, beleza, o que você não pode é esquecer o que você já aprendeu anteriormente. Isso é muito importante, na moral, porque muitas vezes o professor vai utilizar de alguma contextualização e simplesmente o aluno não entende porque pulou algumas etapas. Então, tenha calma que você vai aprender esse assunto aqui da forma mais fácil possível.
Então, antes de tudo, saiba de uma coisa. O aminoácido, seja ele qual for, ele passa por um processo chamado de transaminação. A transaminação, o próprio nome já diz o que significa. É a transferência do grupo amina do aminoácido para outra molécula. Então, grande parte, a maioria dos aminoácidos, vai ter aminoácidos que não vão passar por esse processo, mas a maioria dos aminoácidos passam por esse processo de transaminação. E essa transaminação, ela é importante porque é aí dentro que vai começar a ocorrer as oxidações com os derivados da molécula de aminoácido. Você vai ver daqui a pouquinho. Então, é importante que também você saiba que essa transaminação, ela acontece no citoplasma. E daqui a pouco eu vou estar informando para você algumas células de alguns tecidos que fazem esse processo. Então, acontece com o aminoácido a transaminação, que eu aprendi que é a transferência do grupo amina do aminoácido para outra molécula. E você vai ver daqui a pouco isso na prática. Olha só aqui. Eu tenho aqui um aminoácido. Eu já sei qual é a fórmula do aminoácido. O aminoácido ele vai ter um grupo amina e também vai ter um grupo carboxila, um grupo carbono em sua molécula. Você chama do jeito que você quiser. É importante que você saiba que nessa primeira transaminação que acontece com o aminoácido, ocorre a separação do grupo amina do grupo carboxila ou do grupo carbonado do aminoácido. Então aqui inicialmente eu vou mostrar o que acontece com o grupo amina. Então o grupo amina, ele é retirado do aminoácido e esse grupo amina, ele vai se ligar com uma molécula em específico. Só que quando se retira esse grupo amina, o que sobra do aminoácido é o cetoácido. Então, olha que interessante. O cetoácido ele é formado a partir da saída do grupamento amina. E esse cetoácido ele vai passar também por um processo de transformação em outras moléculas. Mas, inicialmente, eu quero mostrar o que acontece com o grupo amina. Então, o grupo amina acaba se ligando com uma molécula chamada de alfa-cetoglutarato, e a união dessa molécula de amina com alfa-cetoglutarato vai formar o glutamato. Patrick, como é que acontece essa transformação aí do grupo amina se juntando com alfa-cetoglutarato, se tornando o glutamato? O glutamato também é um aminoácido. Acontece da seguinte forma, olhe aqui para a imagem. Olhe para a imagem, não olhe para mim. Você tinha o aminoácido, e esse aminoácido, ele tem aqui em vermelho o grupo amina, tem aqui em azul o grupo carbono. Então, olha o que é que acontece. O grupo amina do aminoácido, ele é transferido para a molécula de alfa-cetoglutarato. Então, olha só, o grupo amina aqui, ele é transferido para a molécula de alfa-cetoglutarato. E olha o que acontece. Essa ligação dupla do alfa-cetoglutarato, ela é transferida para o aminoácido. Ah, tem que errar. Se eu não errar, velho, não vale, tá ligado? Eu tenho que errar. Vamos voltar de novo. Beleza, então depois dessa belíssima introdução, vai ficar muito fácil agora de você entender aqui o babado. Então, lembre de uma coisa, saiba de uma coisa antes. A transaminação ela vai acontecer com a grande maioria dos aminoácidos. Na verdade, diversos tipos de metabolismo acontecem com o aminoácido. Aqui, em se tratando desse ciclo da ureia, basicamente acontecerão dois: a transaminação e a desaminação. Inicialmente, eu quero que você saiba o que é uma transaminação. É a transferência do grupo amina do aminoácido para uma outra molécula. Essa transaminação do aminoácido, ela acontece no citoplasma. E tem tecidos específicos e células específicas
que vai fazer essa transaminação, que daqui a pouco eu coloco aqui para você. Então, olha só, eu tenho um aminoácido, você lembra o que é um aminoácido, tenho certeza, né? Eu já falei na introdução. Então, o aminoácido, ele acaba perdendo o seu grupo amina. E quando o aminoácido perde o grupo amina, o que sobra do aminoácido é a molécula de cetoácido. Então, olha que inicialmente acontece aí a separação do grupo amina do grupo carboxila, ou grupo carbono do aminoácido. Então, para um lado vai só o grupo amina e o outro lado vai ficar o restante menos o grupo amina, que você vai chamar isso de cetoácido. Ah, Patricão, então inicialmente acontece essa transaminação, mas você falou que está retirando, mas essa molécula de amina, ela vai para onde, essa amônia? Ela vai para onde, essa molécula de nitrogênio? Enfim, ela vai se unir com uma molécula chamada de alfa-cetoglutarato. E a união do grupo amina com alfa-cetoglutarato vai formar uma molécula chamada de glutamato. Simples assim. Como é que acontece essa reação? Acontece da seguinte forma. Eu tenho aqui, deixa eu botar aqui o pincel. Eu tenho aqui o aminoácido e tenho aqui a molécula de alfa-cetoglutarato. Como vai acontecer uma transaminação? Então vai acontecer uma transferência do grupo amina do aminoácido para a molécula de alfa-cetoglutarato. Então o grupo amina do aminoácido vai para a molécula de alfa-cetoglutarato e o alfa-cetoglutarato vai se tornar uma molécula chamada de glutamato. Olha aqui, ó, o grupo amina dele. E o aminoácido, por sua vez, que perdeu o grupamento amina, vai receber a dupla O do alfa-cetoglutarato. Olha só aqui, ó. Vem aqui para o aminoácido. O aminoácido, então, vai se tornar um composto chamado de alfa-cetoácido. Quem vai estar catalisando essa reação aí é uma enzima chamada de PLP. Ok? Então, basicamente, é isso que acontece. Eu estou falando assim um pouco rápido porque já houve estudantes se questionando por eu estar falando muito devagar, repetindo muito. Então, eu vou tentar aqui falar um pouco mais rápido e mais objetivo. Então, é isso que acontece. Formou uma molécula chamada de glutamato. E o glutamato vai seguir a via aí até conseguir formar a molécula de aspartato e de amônia para poderem entrar no ciclo da ureia. Então, o glutamato é um aminoácido. Agora, bora aqui para o detalhe. Formou-se uma molécula de alfa-cetoácido. Essa molécula ela vai para onde? Lembre, o glutamato vai seguir uma via. O alfa-cetoácido vai seguir outra via. A via que vai seguir o alfa-cetoácido basicamente é uma via energética. E lembrando que todo esse processo aqui, ele vai estar acontecendo em células hepáticas, musculares, nos rins, no cérebro, principalmente também no tecido adiposo e também intestino. Só que também vai estar acontecendo aí em outros tecidos e outras células. Eu coloquei aqui e ainda coloco aqui a referência. Essa referência aí eu coloco do livro de Junqueira e Carneiro, que é onde eu peguei essa referência de exemplos de células que acontece essa transaminação do aminoácido. Sim, Patrick, e o cetoácido, como eu falei, ele vai participar aí de reações energéticas, ou vai formar uma molécula de glicose, ou ele vai entrar diretamente no processo de ciclo de Krebs. Então, no fígado, esse cetoácido acaba aí sendo convertido ou em glicose ou em corpos cetônicos. Então enquanto o glutamato vai estar seguindo a via para seguir a via da ureia, o ciclo da ureia, o cetoácido acaba entrando em um processo diferente. Sim, ele vai ser aí ou oxidado ou carboxilado para poder justamente formar ou uma molécula de glicose ou estar formando um corpo cetônico. Isso vai estar acontecendo no fígado. Lembrando também que existem diferentes tipos de aminoácido. Eu falei isso na aula de aminoácido. Por isso que fazer essas contextualizações
ela é importante para quem já viu esse assunto. Então, a gente tem os aminoácidos cetogênicos, que são aminoácidos que irão justamente formar aí cetoácidos. Nós temos os aminoácidos glicogênicos, que são aminoácidos onde o seu cetoácido vai ser convertido em glicose, e também temos aminoácidos que irão ter função cetogênica e glicogênica ao mesmo tempo. Como aqui, por exemplo, olha só, qual é o produto proveniente aí da degradação do grupo lá do cetoácido, no caso da degradação da cadeia carbonada dos aminoácidos. Então essa degradação que vai se formar por sua vez lá, o alfa-cetoácido, vai promover a formação de piruvato, que é um composto intermediário aí do processo de respiração celular, e também vai ter aqui intermediários do ciclo de Krebs, como o alfa-cetoglutarato, o oxaloacetato, o succinil-CoA e o fumarato. Essas moléculas aqui, eu não estou falando em inglês, apenas objetivo. Essas moléculas aqui são resultado da degradação do grupo carbonado do aminoácido. Voltando aqui para a imagem desse grupo aqui, ó, esse cetoácido aqui, ele pode, gente, se tornar esses compostos aqui, ou piruvato, ou intermediário do ciclo de Krebs, ou também o acetil-CoA. Ah, Patricão, então acaba sendo importante aí para meu corpo a formação desse cetoácido. Sim, é muito importante. E lembre, eu falei que tem aminoácido de todo jeito. Tem aminoácido glicogênico, tem aminoácido cetogênico e tem aminoácido que vai estar participando dos dois processos ao mesmo tempo. Tudo bem? É bom vocês terem isso sempre em mente. Então aqui eu tenho de um lado aqui esses aminoácidos, que eu não vou estar repetindo o nome deles porque está aqui na imagem, mas eu vou ter aqui esses aminoácidos aqui, que são aminoácidos, basicamente, aminoácidos glicogênicos, onde eles vão ser utilizados justamente para o fornecimento de energia. Eu também vou ter aqui aminoácidos que vão ser, ao mesmo tempo, glicogênicos e também cetogênicos, onde irão estar participando como compostos intermediários do ciclo de Krebs, como também vão estar também entrando dentro de uma via cetogênica para formar uma molécula de acetil e depois formar um grupo, um cetoácido posteriormente. E eu tenho os aminoácidos cetogênicos que irão formar um grupo acetil. Esse acetil, por sua vez, vai estar entrando no ciclo de Krebs e também vai estar formando cetoácido ou corpos cetônicos, ou melhor. Patrick, todos esses nomes para mim são em inglês. Qualquer aula que você vá assistir aqui no YouTube, o professor ele não vai ficar explicando de novo o que é uma molécula de aminoácido, o que é o ciclo de Krebs, porque existe um pré-requisito para entender essa aula. Aqui é o ciclo de Krebs, tá ligado? Então, essas moléculas aqui, elas participam do ciclo de Krebs. Então, olha só que interessante, as cadeias de carbono do aminoácido acabam entrando como compostos intermediários, como eu coloquei aqui, o piruvato, intermediário do ciclo de Krebs, e também o acetil-CoA. E falei que tem uma distinção, tem aminoácidos que entram diretamente aí no processo de produção de energia, no caso os aminoácidos glicogênicos. Tem também os aminoácidos que têm papel glicogênicos e papel também cetogênicos, que também irão estar formando a molécula de acetil-CoA. Esse acetil-CoA aqui, pessoal, formado, ele pode ou não entrar. Olha, eu não ia nem falar sobre isso. Tem até uma formiga aqui subindo aqui na câmera. Esse cetoácido, ele pode ou não, esse acetil-CoA, ele pode ou não entrar no ciclo de Krebs. Esse acetil-CoA, ele pode, dependendo da necessidade da célula, ele pode passar por um processo de gliconeogênese e formar uma molécula de glicose a partir desse composto. Então, esse acetil-CoA, então ele também vai estar podendo formar aí moléculas de cetoácido, eu sempre confundo cetoácido com cetoácido mesmo, né? Cara, é tanto nome que a gente complica aqui as coisas. Beleza? Então você vai ter esses diferentes tipos de reações que podem acontecer com
com o grupo carbono dos aminoácidos. Voltando aqui, então lembre, ó, os cetoácidos vão ser utilizados para a formação de glicose ou corpos cetônicos. E essa imagem aqui, justamente eu mostrei que o aminoácido ou vai ser o alfa-cetoácido ou vai ser usado para formar glicose ou para formar também. Porque na verdade não é que ele vai formar glicose esse nome eu sempre esqueço, ou corpos cetônicos. Na verdade, nas reações, pode estar formando as duas coisas ao mesmo tempo. Tudo bem? Lembre que o cetoácido ele vai ser justamente proveniente lá da transaminação do aminoácido. Tudo bem? Então, esses aí são o que acontece com a cadeia carbona dos aminoácidos. Agora, em se tratando da molécula amina, que foi retirada da molécula de aminoácido, bora continuar agora para perceber o que é que vai acontecer com essa molécula, ok? Então, vamos lá. Então, você viu que aconteceu inicialmente lá atrás uma transaminação do aminoácido e formou a molécula de glutamato. Esse glutamato, ele vai passar, ou melhor, por um processo de transaminação ou também pode passar por um processo de desaminação. Então, olha só, isso acontece no citoplasma e eu vou te preparar agora para tu poder entender como acontece o ciclo da ureia, que no caso vai ser a formação da ureia. Eu quero que você entenda que não é o glutamato em si que vai estar entrando no ciclo da ureia. Não, é uma molécula que vai aparecer proveniente do glutamato. Então, olha só, pode acontecer, pode não, né? Acontece transaminação e acontece desaminação com as moléculas formadas de glutamato. Aqui, na transaminação, olha o que é que acontece. Já falei que transaminação é a mesma coisa de transferência de grupamina. Então, o grupamina do glutamato, ele vai ser transferido para uma outra molécula. Olha só que interessante. O grupo amina, ele é transferido para a molécula de oxaloacetato. Oxaloacetato, que é uma molécula intermediária do ciclo de Krebs. Tu consegue perceber aí? Porque tu vai entender aqui um negócio chamado de cadeia de Krebs, se eu não me engano o nome. Cadeia de Krebs. Não, bicicleta de Krebs, que é a associação da respiração celular com o ciclo da ureia. Então, é tudo interligado. Ah, Patrick, então o oxalacetato, aquele mesmo oxalacetato lá da respiração celular, sim, as mitocôndrias são muito importantes para o processo de formação da ureia e você vai ver daqui a pouco. Então, essa transaminação aqui é semelhante com a transaminação do aminoácido inicialmente, aonde o grupamina é transferido para o oxaloacetato e uma dupla O do oxaloacetato, ela é transferida para a molécula de glutamato, que vai se tornar o que chamamos de alfa-cetoglutarato. O alfa-cetoglutarato não vai ter mais o grupamento amina. Então, olha só, ele voltou a ser o que ele era antes, a molécula de alfa-cetoglutarato. E o oxaloacetato, em união com o grupamina, se tornou uma molécula chamada de aspartato. Isso aqui, meu filho, é uma transaminação. A desaminação é quando o glutamato ele perde diretamente a molécula de amina, que no caso vai ser uma amônia. Isso acontece porque uma molécula de água acaba entrando dentro dessa reação, ou melhor, entrando dentro dessa molécula, e olha o que acontece. Acontece a formação de um NADPH. A molécula de NADP acaba também entrando aqui dentro dessa reação, e de um modo muito simplificado, que eu estou colocando para você poder entender. Então, um hidrogênio do glutamato acaba passando para a molécula de NADP. Interessante demais isso, né? Na verdade, o hidrogênio que é captado pelo NADP vem dessa molécula de água que posteriormente já tinha entrado na molécula de glutamato. E o oxigênio acaba também entrando na molécula de glutamato, enquanto o hidrogênio acaba indo para a molécula de NADP. E isso acontecendo, libera uma molécula de amônia. E o aspartato e o amônia,
é as moléculas que vão ser usadas para se formar a ureia. Olha só, um grupo amina vai vir da amônia e um grupo amina vai estar vindo do aspartato. Simples assim. Então perceba que a transaminação e a desaminação foram por demais importantes para a formação da ureia. Mas calma que eu vou estar te dizendo na prática, como na aula aqui, como foi que aconteceu a formação dessa ureia. Então se liga aqui. Inicialmente, a gente vai ver o que acontece com a amônia. Lembre-se, a amônia e aspartato participam do ciclo. Então se liga, uma parte acontece na mitocôndria e a outra parte acontece no citoplasma. Para quem vai tentar a seleção de mestrado, é bom estar atento a isso. As fases que acontecem na mitocôndria e as fases que acontecem no citoplasma. Primeiro na mitocôndria, depois é no citoplasma. Então, inicialmente, aqui a gente vai tratar com a molécula de amônia, que justamente ela veio lá do processo de desaminação. Então, está aqui a molécula de amina, que vai estar reagindo com a molécula de dióxido de carbono, e nessa reação, nessa união de dióxido de carbono com o grupamento amina, olha o que acontece. Um aminoácido acaba participando, dois aminoácidos acabam participando desse processo. Enquanto um aminoácido ele vai estar liberando energia para o processo, o outro aminoácido vai estar, enquanto um ATP vai estar liberando energia para esse processo, o outro ATP vai estar cedendo o seu fosfato para a molécula, para formar uma molécula chamada de carbamoil fosfato. Então, Patrick, repete. Então, dois fosfatos. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei, ó, dois fosfatos. Enquanto um fosfato, ele é utilizado para justamente fornecer energia para a reação acontecer, ó, acontece a separação do fosfato e fosfato inorgânico. ADP, dois fosfatos e liberação de um fosfato inorgânico. E a energia fez com que isso acontecesse. Já aqui aconteceu também a liberação de energia, só que o fosfato proveniente desse ATP, ele foi para a molécula de carbamoil, ele entrou dentro da reação também para formar a molécula de carbamoil fosfato. Patrick, respira que tu está falando muito rápido. Não, minha gente. É porque é fácil demais. Simplesmente, inicialmente, a molécula de amônia, ela acaba se unindo com a molécula de dióxido de carbono. Nessa reação acontece a participação de dois ATPs, enquanto um ATP participa apenas fornecendo energia e liberando o fosfato inorgânico. O outro ATP não libera o fosfato inorgânico. O fosfato acaba participando e entrando dentro da reação, formando uma molécula de carbamoil fosfato. E olha só isso aqui acontecendo dentro da mitocôndria. Olha só aqui o dióxido de carbono, o grupamento amino, a amônia, acaba aqui formando a molécula de carbamoil fosfato. A enzima que participa desse processo é a carbonil fosfato sintetase, ou também chamada de carbamoil fosfato sintetase. E para onde é que vai agora essa molécula de carbamoil fosfato? Agora aqui dentro da mitocôndria. Vai acontecer isso daqui, se liga. O carbamoil fosfato, ele vai acabar se unindo com uma molécula chamada de ornitina, que se encontra também dentro da mitocôndria e vai estar formando um composto chamado de citrulina. Quem vai estar participando dessa reação é uma enzima chamada de ornitina transcarbamilase. O fosfato inorgânico que estava na molécula de carbamoil, fosfato é perdido, ele se une à molécula de ornitina e forma a citrulina. Ah, Patricão, então tá aqui, ó, a ornitina que entra aqui dentro da mitocôndria, reage com a molécula de carbamoil fosfato e forma a citrulina. E a citrulina vai agora para onde? Olha agora, cara, olha agora a lacrada. A citrulina vai se ligar com o aspartato, o mesmo aspartato que lá atrás foi feito graças a um processo de transaminação do glutamato a aspartato. Bora voltar aqui para você poder lembrar. Ó, coloquei aqui na imagem, ó, o glutamato, ele acaba transferindo a molécula de glutamatamina para o oxaloacetato e virou o aspartato. Esse oxaloacetato.
Esse aspartato é o mesmo que vai estar participando aqui agora desse processo. Então, a citrulina proveniente aí da formação de carbomil fosfato mais ornitina, perdeu o fosfato inorgânico, virou citrulina. Essa citrulina vai estar se ligando à molécula de aspartato. Aqui vai acontecer a perca de 2 moléculas de ATP, é bom você saber disso. 2 ATPs vão ser usados aqui e proveniente dessa reação vai ser a molécula de argininosuccinato. Ah, Patricão, então aqui perde um ATP, perde 2 fosfatos. Sim, um ATP é uma coisa que acontece aqui, que é característico dessa reação. Aqui requer tanta energia que um ATP, no lugar de perder só um fosfato, tem uma mosca passando aqui, um ATP, no lugar de perder só um fosfato, perde logo 2. Então, no lugar de ele ficar uma molécula de ADP, ele fica uma molécula de AMP. Interessante isso, né? Curiosidade. O nome da enzima que vai estar participando desse processo é a arginina succinato sintetase. Então, olha que interessante aqui, se liga. A citrulina vai estar se unindo aqui com a molécula de aspartato, já falei de onde vem o aspartato, e vai se formar a molécula de argininosuccinato. O que é que vai acontecer com essa molécula de arginilsuccinato? A molécula de arginilsuccinato vai perder um pedaço dela. Esse pedaço que ela perde é chamado de fumarato. Para quem já estudou comigo respiração celular, fumarato também é um composto intermediário do processo de respiração celular. Olha que interessante. E com a perca desse fumarato, vai se tornar a molécula chamada de arginina. Então, olha que interessante aqui. A argininosuccinato perde o fumarato. Diga-se de passagem que o fumarato é composto intermediário do processo de ciclo de Krebs e vai se formar uma molécula de arginina. E olha agora a mágica. Ave Maria, olha aqui a mágica. A arginina, deixa eu colocar aqui o ponteiro, porque o ponteiro desapareceu. A arginina, ela vai acabar perdendo uma parte. E essa parte que ela perde, olha que ironia, é um grupo chamado de ureia, se tornando novamente um composto chamado de ornitina. Por isso que o ciclo da ureia é também chamado de ciclo da ornitina, onde a ornitina se liga com a citrulina e depois retorna a ser a ornitina. Isso para poder formar a ureia. E é desse modo que a ureia é feita. Posteriormente, essa ureia ela acaba sendo aí excretada pelo seu fígado e, consequentemente, eliminada pelos seus rins. E é assim que acontece o ciclo da ureia. Uma aula bem objetiva, uma aula que eu creio estar falando já para quem ia me acompanhando no curso. Se você não está me acompanhando no curso, acompanhe. Antes de você vir criticar porque eu falei muito rápido, é porque essas aulas aqui elas fazem parte de um curso. Então, eu estou falando com estudantes que vêm assistindo as aulas. Então, pode ser que aquele estudante que só quisesse tirar uma dúvida, ficou meio que, nossa, ele falou muito rápido. Mas é assim mesmo. Se você procurar qualquer aula aqui na internet, as aulas também vão ser assim. Eu aconselho até você depois assistir uma aula do professor Sérgio, pode colocar Sérgio Bioquímica. Na aula dele, ele enfatiza mais a questão de estruturas moleculares das reações. Aqui não, aqui eu enfatizei mais as questões de nomenclatura, que é o que é mais cobrado em provas de ensino superior, ok? Se você gostou, deixa o seu like ou o seu dislike, tanto faz, porque os dois fazem o canal crescer, beleza? Fico por aqui, beijo, valeu e até a nossa próxima aula. Foi boa!